Ei, você! Não importa se você é baby boomer, geração X, se você viveu a euforia do pós-guerra, a revolução hippie, se participou do movimento de transformação política do país, da derrocada da ditadura até a democracia, se acompanhou de perto o encurtamento das fronteiras com a globalização. Não importa se você foi alfabetizado com livros e não com tablets. Você viveu parte da sua vida sem celular e não enlouqueceu. O que importa é que suas ideias evoluíram assim como o mundo. Sua consciência se ampliou e você tem muito a dizer, a compartilhar, a empreender. Tem conteúdo para dividir com os demais, mas já perdeu a ilusão de achar que sabe tudo. E sabe que nunca saberá. Ei, você deu conta de muita coisa até aqui, mas não quer parar de aprender. Você pode contar agora com um amigo que vai te ajudar a desmistificar a tecnologia e facilitar suas conexões pessoais e comerciais. Conheça o Senior Geek e ganhe voz no mundo digital. E esse é o Senior. Nós temos 3 pilares de atuação. Nossa ideia é, primeiro, aproximar as pessoas da tecnologia, depois, capitalizar negócios com essas pessoas capacitadas. A grande ideia é usar a tecnologia para fazer o que se gosta. Então, nós temos diversas atividades, encontros como esse aqui, onde a gente tenta desmistificar a tecnologia, explicar aspectos de como é a vida online hoje para todo, né? Fazer coisa que gosta, né? Que a pessoa saiba, veja a quantidade de coisa que ela pode fazer quando ela tem o domínio como a gente chama, de skills digitais básicos, né? No segundo ponto, o que a gente faz é para desenvolver habilidades digitais, incluindo grupos específicos. Por exemplo, temos esse programa que a gente está começando agora em março do ano que vem, que é o Bora Fazer, que é um programa com o SESC e o SEBRAE do Rio Grande do Norte para desenvolver empreendedorismo, principalmente na turma 50 a mais do SESC, outro voltado para cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco, mas é sempre assim, desenvolver habilidades para aquele grupo, para aquilo que quer fazer. E sob o ponto de ação de negócios de sêniors para sêniors ou feito por sêniors. Aqui são alguns exemplos de negócios que a gente já tem, que já estão rodando, e o que a gente tem como causas, né? A primeira delas é acabar com o etarismo, né? Afinal de contas, envelhecer mudou, né? E nós fizemos parte do lançamento do guia de boas práticas de combate ao etarismo, que foi em parceria com a Associação Marcas a se comunicar conosco, né? E parar com essa coisa de chamar de melhor idade. E o que a gente quer? A gente quer juntar os 60 a mais, fomentar o trabalho, os empreendimentos que a gente chama de B2S, Business to Seniors, que são esses negócios de para e por seniors. E, no final, o que a gente quer é que o mundo seja povoado de senior geeks, ou seja, pessoas conectadas e produtivas. Que foi nosso fundador que nos deixou a pinhática dele. E hoje nós vamos trabalhar especificamente o pilar cidadania, né? Nós estamos nas vésperas de uma eleição, nós já vimos o que aconteceu na eleição passada, aliás, o que vem acontecendo desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso é o tema, né? Mas como é que a gente sabe que uma coisa é verdade ou não? Como é que a gente separa opinião de fato, né? Essa discussão é que a gente vai começar hoje aqui e a gente pretende continuar ao longo do ano que vem, fomentando essa discussão e instrumentalizando as pessoas, porque nós achamos essa história. E para conversar sobre isso, nós trouxemos, né, Alexandre Carlos Alexandre, que é editor de política do Correio Brasiliense, um estudioso de comunicação digital. A Daniela, que está aqui do lado, que é do Instituto Palavra Aberta, responsável, é a coordenadora do programa Educamídia 60, Educação Mediática de Sêniors, e nossa querida Márcia Monteiro, que é uma jornalista e uma ativista e especialista em longevidade. E para conversar com a gente, como sempre, Ari, nosso co-hunter, e Thales, nós vai atrás dele quando a gente quer saber qualquer coisa de qualquer assunto, a gente pergunta para ele. Então, agora, sem mais delongas, né, nós vamos passar para o Thales, né, para o Thales dar uma pequena introdução do que é, né,
do que é isso, da onde vem isso e por que que é essa, o que que veio nessa conversa com a gente. Thales, bola com você. Se quiser, eu posso projetar a sua apresentação. Né? Vocês já estão vendo aí a tela Sim. inicial? Okay. Então, vamos lá. O assunto de hoje, então, é fake news. Né? E, quando a gente fala em fake news, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é aquela famosíssima história do Orson Welles, que, na véspera de um Halloween, nos Estados Unidos, em 1938, transmitiu pelo rádio a invasão da Terra por marcianos. Né? E criou um grande auê, um impacto tão grande, porque, segundo a lenda, uma grande parte dos ouvintes acreditou que era verdade. Né? O rádio, né? Principalmente as transmissões de rádio não locais, era algo relativamente recente. E, literalmente, da noite para o dia, o Orson Welles tornou-se, né, o conhecido em todos os Estados Unidos, mundialmente, e é mencionado como o autor de uma das mais conhecidas fake news. Né? Mas, como eu vou mostrar para vocês em seguida, certamente não foi a primeira. Agora, o que a gente chama de fake news? Né? É uma notícia falsa, né? Totalmente falsa, ou contada de forma distorcida, para obter alguma vantagem. Pode ser dinheiro, pode ser conseguir mudar a opinião de pessoas, destruir reputações, é um dos objetivos mais comuns na fake news, obter vantagens políticas ou outros tipos de ganho. Né? E a fake news não é nenhuma novidade na nossa história humana. Né? A gente tem registros de utilização de fake news com mais de 2.000 anos atrás. Né? O primeiro desses registros conhecidos, né, é o caso do futuro imperador Augusto, né, que, antes de ser imperador, ele disputava, né, em uma guerra civil com o rival dele, Marco Antônio, né, que todo mundo conhece da história com a Cleópatra, e era o grande rival do Augusto, e Augusto, para enfraquecer, disseminou uma série de histórias, né, falsas, algumas verdadeiras, mas muitas falsas, né, que tinham como objetivo destruir, né, a reputação do Marco Antônio, entre os humanos, pelo menos. Né. Uma curiosidade dessa fake news é que ele utilizava moedas como meio de distribuição dessas mensagens. Né. Então, ele gravava em moedas mensagens curtas se referindo ao Marco Antônio, né, como se fosse um tweet do ano zero. Depois, muito mais para segundo, no século XVII, os cafés de Londres, pelo menos, porque eram fonte de notícias falsas e escandalosas, visando principalmente a nobreza e o rei, né, e que geravam grande insatisfação entre os súditos, né, e principalmente uma certa revolta, né, que não era bom para ele. Então, pulei um? Não. Então, ao longo do tempo, a gente teve, ao longo da história, muitos eventos desses, muito dessa utilização de fake news, e quase sempre com esses objetivos de atacar pessoas, defender posições ideológicas e ganhar dinheiro. Né? É verdade que nos últimos 20 anos, pelo menos, a gente teve um aumento muito grande do número e do alcance da fake news, devido, né, ao que todo mundo conhece aí como a explosão da comunicação pela internet. A gente tem exemplos nas eleições americanas, com os ataques principalmente a Hillary Clinton. A gente tem exemplos locais, né? Todos nós já fomos expostos a esse tipo de coisa, e muito mais frequentemente no caso da pandemia, com as histórias
foi contra a vacinação. E, com isso, eu acabo a minha pequena introdução. E a gente já começa direto no papo, porque tem um tema, um assunto que já é assim, o porquê que a gente está fazendo esse encontro e tal, que é o seguinte: teve uma pesquisa na guerra, na confusão lá dos Estados Unidos, né, na época do Donald Trump, que mostrou que os seniors, ou seja, eu, Thales, né, nós aqui do lado do Senior Geek, somos os grandes divulgadores de fake news, tá certo? Nós somos aqueles caras que, teoricamente, mas pelo menos foi isso que a coisa foi. E aí, eu fiquei em dúvida, por que que somos nós, né? E o que que é isso? E aí eu já queria começar chamando a Márcia, como uma especialista de longevidade. Se quiser, pode falar. Você tem direito àquele pitch de 30 segundos, Márcia, porque eu fui tão curto para lhe apresentar, que assim, é um horror, né, cara? Já lá, mas por que que os mais velhos são os caras que mais divulgam fake news? Então, gente, eu sou Márcia Monteiro, eu sou jornalista e sou fundadora da Geração Ilimitada, que é justamente para estudar a nova longevidade, as tendências da longevidade, as diferenças de gerações e tal. Isso tem muito a ver com o assunto de hoje, né? Você estava falando que nós somos os que temos mais tendências a divulgar. Isso foi resultado de uma pesquisa feita pela Universidade de Princeton e Nova York, com 3.500 pessoas, e eles constataram que as pessoas acima de 65 anos repassavam 7 vezes mais, tinham probabilidade de repassar 7 vezes mais fake news do que o público entre 18 e 29 anos. E aí, por que isso? Nos estudos aí de gerações, né, a geração Baby Boomer e a antes da Baby Boomer, que é a geração chamada de silenciosa ou tradicionalista, que está ali acima dos 75 anos até os 100 anos, são gerações que foram criadas com assim, as instituições muito estabelecidas, instituições científicas, jornais, escolas, universidades. Então, você tinha muito uma crença, né? É uma questão de crença, de fé nessas instituições. E hoje em dia, né, e tinha muito vínculo também, você tinha vínculo com esse jornal, com a sua escola e tal. Hoje em dia, a proliferação da coisa digital, né, facilita você transmitir informações que a gente às vezes nem chama de notícias, né, porque são coisas fabricadas e tal, também muitas coisas fabricadas, muitas tiradas de contexto. Mas, assim, um dos motivos é que essas gerações foram criadas num mundo em que era fácil, era estabelecido. A gente foi criado também com o mundo físico, né? Então, você tinha o jornal, estava ali impresso aquela notícia, né? No Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, nos jornais no Correio Brasiliense. Então, estava escrito aquilo ali. Hoje em dia, você pode alterar, né, no computador. Então, tem todo um processo de você crer na informação. Então, quando você recebe aquela informação, você está acostumado a confiar naquela fonte. E com o crescimento, né, boom da coisa digital, você perde um pouco essa confiança, né? Então, isso, assim, basicamente, em termos de valores e de coisas tecnológicas e tal, é um dos fatores que explica por que que a gente é o maior repassador, né? Por que que essas gerações acima de 60 anos, 65, são as maiores repassadoras e as maiores vítimas também, né? Do fake news, pelo mesmo motivo, por ser uma coisa que crê, né? Uma questão de fé na informação, uma questão de crença naquela instituição. A gente comenta, né, quando a gente fala dessa coisa assim, é que, principalmente quando a gente está comentando de pessoas da minha idade, né, é que daqui para cima o pessoal não tem anticorpos, né, com a coisa de você reagir, entender, né? Para você tudo é verdade, né? Aliás, esse ponto de vista que você colocou de você crer, né, você ter símbolos que você cria, e agora isso só para
para por aí, Márcio? A coisa é só fake news e espalhação e golpes? Porque eu me lembro quando a gente estava conversando previamente que você comentou também do problema da saúde, né? Que isso acaba dando Isso. Isso impactando. acabou preocupando. Na pandemia, a gente teve assim, um crescimento exponencial do uso da internet, né? Por todas as gerações. Mas, especialmente, cresceu muito nas gerações mais velhas o crescimento do uso da tecnologia, né? Então, aqui eu tenho pesquisas depois que a gente pode falar um pouquinho mais. E um dos principais motivos que cresceu o uso da internet foi busca por notícias. Né? Tá aqui uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostrou que aumentou muito no público 60 mais o uso de 68% para 97% desse público usando a internet. O primeiro motivo da busca pela internet é a busca por notícias. 64%. Depois, contato com a família e depois busca por produtos e serviços. Mas a pandemia, ela, além de aumentar o uso da internet, ela trouxe uma preocupação para esse público, né? Por ser grupo de risco, por ser, né, estar mais exposto, por ter as formas mais graves da doença que realmente acontece, que é. Então, tem uma questão que é você se proteger quando você recebe aquela informação que é falsa, né? Então, isso teve um impacto muito grande que a ONU se preocupou até em alertar, e isso se chamou de infodemia, que é uma proliferação de informações que está vindo. Por que ela comparou com uma epidemia? Porque não sabe de onde vem, não sabe a origem, não sabe quem está espalhando, não sabe qual é a intenção, e ela pode causar muito mal. Né? Um dos males é você espalhar uma notícia falsa sobre vacina e a pessoa deixar de se vacinar. Ou você espalhar a notícia falsa sobre um medicamento, e não digo nem só de Covid, não, às vezes outros medicamentos, e a pessoa abandonar o tratamento ou fazer uma automedicação com coisas que não vão fazer bem. Mas a pandemia trouxe esse medo, né? Esse medo do contágio. Então, quando você recebe uma informação que aquilo ali vai fazer mal, você quer repassar automaticamente para proteger a sua família, para proteger o seu amigo, sem checar, sem ter essa checagem, né? Então a pandemia trouxe o medo, a proteção, a vontade de proteger, a coisa de você receber uma informação, tá passando logo adiante para que o outro não sofra aquilo, ou para que eu se beneficie daquele tratamento possível que está sendo dito ali, mas sem checar a informação, porque disse antes, né? Você está crendo que aquilo ali é uma coisa verdadeira e, na verdade, tem mil intenções ali, como o Thales falou, né, no início, né? O que é uma fake news? Não é só uma mentira, né? A fake news é uma coisa fabricada com intenções, né? Ou de prejudicar, de influenciar um comportamento, de ter algum ganho, de roubar seus dados também para fazer, né, golpes. Então, assim, fake news é um perigo para a nossa saúde, né, para o bolso, para a saúde mental, para várias questões. Aliás, isso é uma ótima puxada para a gente ir para o próximo, para a conversa, porque a gente tem a chance aqui de ter jornalistas especialistas, né? Isso é raríssimo, né, cara? Você juntar gente que realmente tem o que falar. Então, é o seguinte, eu queria pegar no ponto que você colocou, que é, assim, a fake news não é, de fato, só mentira, né? A gente está falando do mundo da desinformação, né? Como é que é? E uma coisa que eu acho assim impressionante é porque isso agora virou para todo mundo, mas antes, se tem alguém que sempre lidou com isso, são vocês, jornalistas. Eu queria ouvir especificamente, né, os nossos dois outros convidados. Xande, que deve apanhar para danado. Alexandre é editor de política em Brasília, no Correio Brasiliense. Vamos dizer que ele está assim no celeiro de fake news de direita, esquerda, de cima, de baixo, de tudo quanto é canto. Como é que e como é que você, Xande, identifica? Como é que você sabe se uma coisa é verdade ou não? Aliás, eu queria ouvir você e a Daniela, que são os dois que trabalham com isso, né? Assim, mais. Como é que é isso? Como é que vocês descobrem se uma coisa é verdade ou não é?
Bom, naturalmente eu vou pedir para Daniela falar primeiro, né? Primeiras damas, evidentemente quem vai falar é ela. Jamais vou me antecipar. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou jornalista, trabalhei 20 anos em redações e depois comecei a me dedicar à educação midiática, que né, é um conceito guarda-chuva, mas uma das grandes frentes de atuação da educação midiática é justamente combater a desinformação e ajudando todo mundo a desenvolver um olhar mais crítico para não cair nessas armadilhas. Antes de falar um pouquinho disso, eu só queria voltar, eu acho que a Márcia trouxe um ponto super importante, né, de como a gente cresceu num mundo totalmente diferente, né? Eu também cresci num mundo em que a gente tinha ali poucas opções de informação, né? Era, de certa maneira, um universo de escassez de informação, mas que também dava uma certa segurança para a gente, porque a gente sabia a origem de tudo aquilo, né? E a gente vem hoje, a gente adora usar no Educamídia uma imagem, imaginar um hidrante aberto, jorrando aquele montão de água. Foi um pesquisador que trouxe essa imagem, e ele dizia que a gente tentar encontrar uma informação de qualidade, confiável na internet, é equivalente a tentar matar a sede bebendo água com uma colherinha de um hidrante que está jorrando aquele montão de água. Ou seja, o problema não é falta de água, nem falta de informação. Pelo contrário, é esse excesso e a gente não conseguir filtrar. E acho que, então, o primeiro passo para a gente começar a pensar em combater desinformação, não tem receita de bolo, né? Mas eu acho que é ajudar todo mundo, né? E eu também vim desse mundo em que havia poucas possibilidades de informação e que para alguma coisa ser publicada, nossa, gente, era uma honra, né? Assim, ter um livro publicado, ter uma opinião nossa publicada em algum lugar, só se você trabalhasse no jornal, na emissora de rádio, de TV, era um privilégio de poucas pessoas, né? E essa publicação, para ela acontecer, a informação passava por uma série de cuidados. O que eu acabo vendo é que a gente traz um pouco dessa mentalidade para os dias de hoje. Vira e mexe, o meu pai vem me dizer alguma coisa muito absurda que ele viu na internet, e quando eu digo para ele, mas onde é que estava isso? Pai, acho que não é verdade. Ele diz, é sim, porque está publicado. Então, eu acho que um bom começo de conversa, né? E eu também venho desse mundo em que poucos publicavam e para ser publicado tinha que passar por uma série de cuidados. É a gente entender um pouco como é que esse mundo mudou, né? A questão da pulverização da autoria, que hoje com um aparelhinho pequeno, né, um celular que cabe no nosso bolso, todo mundo pode produzir conteúdo e pode compartilhar, pode publicar. Então, esse negócio de que está publicado já não quer dizer tanta coisa hoje em dia, né? Afinal de contas, qualquer um pode publicar aquilo que bem entende. Então, acho que um bom começo, né, de reflexão é a gente pensar como todas as pessoas são potencialmente autoras, produtoras de conteúdo. E acho que está todo mundo, né, sujeito, talvez tenha alguma questão de idade, justamente por vir de um tempo em que as coisas eram diferentes, mas está todo mundo muito sujeito a esse tipo de armadilha que é a desinformação, né? E o que eu acho que a gente precisa começar a disseminar, e aí, assim, é desde os pequenininhos na escola, até mesmo quando eles começam a ser alfabetizados, e a gente não parar de aprender e não parar de refletir sobre isso nunca mais, é que a gente precisa estabelecer uma nova relação com a informação, de não simplesmente consumir, mas de interrogar, fazer perguntas. De onde veio isso? Quem é que criou? Com qual intenção? E não é simplesmente pegar uma listinha e vendo, tem erro de português, está mal feita, porque hoje em dia a desinformação pode chegar para a gente da maneira muito sofisticada, muito bem feita. A gente consegue criar um site inteiro aqui, tentando fingir que é um site de notícia em alguns minutos. Está tudo muito barato e acessível, então a gente pode criar o que a gente quiser. E aí, na hora de ler, então, a gente tem que estabelecer essa relação diferente com a informação
de interrogar, né? Parar um pouquinho para refletir, não ter essa pressa. Eu brinco que informação não deve ser batata quente, né? Aquela brincadeira que a gente passava para frente muito rápido. Não precisa passar rápido. Olha, chegou isso para mim, eu não tenho certeza, mas vai que é verdade que a vacina faz esse mal e eu jogo adiante. Não, vamos parar um pouquinho, perguntar para alguém, né? Tentar procurar em outros lugares, ver se tem mais gente falando a mesma coisa. Mas vou passar aqui a bola para o Alexandre e aí a gente pode continuar mais nos detalhes daqui a pouquinho. Daniela, obrigado. Eu queria, sem querer, depois eu vou responder a pergunta do Ricardo, como é que a gente faz para identificar, mas eu acho que eu vou preferir seguir, apenas acrescentar alguns comentários a partir do que os colegas falaram aqui, porque isso já indica, de certa forma, mais ou menos o que eu penso em relação a esse assunto, que é complexo, que é vasto, que tem várias implicações e desdobramentos, não só políticos, mas o que eu acho que é interessante, porque isso ajuda a gente a ter uma visão mais ampla do fenômeno que está acontecendo, porque eu enxergo isso tudo que está acontecendo ao nosso redor como um fenômeno. E esse fenômeno tem determinadas características que eu acho que, e eu não estou falando de mim, ou da Daniela, ou da Márcia, que somos, digamos assim, profissionais, porque temos que lidar com isso, para o bem ou para o mal, a gente tem que lidar com essa realidade, mas para a pessoa ter, digamos assim, como a Daniela comentou, uma relação sadia com a informação. Para ela, sabe? Porque hoje está realmente muito difícil, você precisa ter muitos cuidados para ter uma relação sadia com a informação. Então, pegando aqui com o que o Thales estava comentando, ele citou o caso do Orson Welles, que de fato é muito conhecido como uma fake news clássica do século XX, citou o imperador Augusto, citou o imperador Charles II também, e eu queria só pegar como referência também uma frase bastante conhecida que todo mundo sabe, quando você está, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Quer dizer, essa ideia, ela tem uma conexão muito próxima com a ideia de fake news, e tem a ver também com o que a Daniela está dizendo. A fake news ela sempre tem uma intenção por trás. Ela sempre quer obter uma vantagem. Ela sempre quer ou atingir alguém, ou beneficiar alguém. Em geral, e aí começa a entrar um pouquinho de um dos critérios, uma das perguntas saudáveis que se deve fazer quando você se depara com uma determinada informação, que é a seguinte pergunta: muito bem, a quem interessa essa informação? A quem vai ser prejudicado com essa informação? Porque se você começar a olhar aquela informação e começar a se perguntar, bom, essa informação aqui, aparentemente é de interesse público, ou não, essa informação aqui, ela interessa a um determinado grupo, ela interessa ao governo, ou não, ela interessa à oposição. A partir desses filtros é que você começa a depurar aquilo que você está lendo, entendeu? Ou vendo. E aí você começa a ter uma postura, como a Daniela mencionou, ter uma postura mais crítica em relação àquilo ali. E não apenas, e não ter uma postura, digamos assim, mais crédula, como a Márcia comentou, a questão da geração. Quer dizer, é super importante você desenvolver um espírito crítico àquilo ali que está aparecendo dentro de você. Porque uma coisa é muito certa, e isso é anterior à internet. A Márcia sabe disso, Daniela também. Isso vem da época dos dossiês, por exemplo. Quando alguém chega numa redação de jornal para entregar um dossiê, você pode ter certeza, ele tem um interesse ali. E aquele dossiê, ele é verídico ou não? Cabe a nós, a turma que lida com isso, averiguar se aquilo ali corresponde à realidade ou não, ou se aquilo ali foi montado apenas para atingir determinada pessoa, determinado grupo. Certo? Então, e volta a falar nessa questão voltando um pouquinho ao que o Thales disse, a questão das narrativas, né? As famosas narrativas, que se tornaram quase que uma palavra muito falada. Quer dizer, a internet, o ambiente da internet hoje, até pela facilidade tecnológica de produção, favorece a criação dessas tais narrativas, que existem narrativas que você pode questionar em todos os níveis, né? Se você quiser ampliar isso anteriormente à internet, você pode observar uma determinada realidade a partir de uma narrativa. Por exemplo, você pode ter uma narrativa marxista sobre o que aconteceu.
você pode ter uma narrativa liberal. Quer dizer, veja como a visão de mundo que você pode, ela é anterior ao fenômeno da internet, sabe? E a questão do poder vinculado à informação também ela é anterior à internet. Quando a igreja chega para Galileu e diz, olha, a Terra não gira em torno do Sol. É o contrário. Quer dizer, e Galileu teve que admitir isso no julgamento. Quer dizer, isso é poder, isso é informação, é conhecimento sendo manipulado. A diferença é que hoje nós temos um aparato tecnológico para dar vazão a essas discussões. Entende? Então, e aí pegando um pouquinho o que a Márcia falou, é interessante essa questão da geração, que ela comenta, da geração que está acompanhando essa evolução assombrosa tecnológica, é que essa velocidade ela é muito grande até para a turma mais jovem. Se você reparar hoje, por exemplo, um rapaz de 19 anos, um usuário da internet de 19 anos, compara os hábitos de internet dele com uma garotada de 11 anos ou de 15 anos. É completamente diferente. Completamente diferente. A turma de 19, 20 já é a turma veterana. Quer dizer, em hábitos de internet do que se faz. Quer dizer, então você imagina o pessoal de 50 para frente, entendeu? Quer dizer, essa velocidade ela só tende a aumentar. E aí, por conta dessa velocidade, você começa a surgir outros problemas, porque a velocidade da informação e esse ambiente é muito caótico, digamos assim, ela favorece a desinformação, a alienação. E aí daí que você começa a ver movimentos como, por exemplo, o movimento antivacina, sabe? Como você começa a ver o terraplanismo. Quer dizer, coisas assim completamente deslocadas, digamos assim, da conversa comum, do senso comum. Porque são pessoas que aparecem ali e têm as ideias, mas se encontram com outras pessoas com ideias absurdas também, e aí começa a se criar esse caldo de alienação. O Humberto Eco tem uma frase muito famosa, né, que a internet deu voz aos idiotas. Né? Então, é um pouco isso, uma tentativa de descrever como que é esse ambiente hoje. É um ambiente muito confuso, muito caótico e que muda numa velocidade muito impressionante. E aí, por conta disso, você começa a encontrar pessoas ou ouvir pessoas que falam coisas absolutamente assombrosas, sabe? E, finalmente, para terminar aqui, eu acho que, entrando um pouco no que a Daniela está falando, nessa questão da postura crítica, e aí tem a ver também com o nosso trabalho aqui, com o meu trabalho e de outros profissionais, que é esse dilema, e, na verdade, é essa obrigação que fica entre liberdade e responsabilidade. Quer dizer, pegando isso que a Daniela falou, de você, olha, pô, eu li um negócio, alguém recebeu um zap de alguém dizendo sobre vacinas e tal. Aí entra a responsabilidade. Quer dizer, vem cá, é isso mesmo? Onde é que você viu isso? Quem está falando isso? Aí começa a entrar a sua postura de responsabilidade. Porque isso vai afetar outras pessoas, que às vezes não vão ter o mesmo tempo que você tem, não vão ter a mesma precaução que você vai ter. Ouviu falar e parece que é isso mesmo, sabe? E ainda tem um outro problema. Com esse excesso de informação, e é uma certa contradição, com esse excesso de informação que nós vivemos hoje em dia, acaba que nós ficamos meio que desinformados, né? Porque você não sabe aquela coisa no detalhe, porque é tanta coisa que está acontecendo, sabe, que aquele ponto que é importante para você, ou que de fato corresponde à realidade, acaba escapando de você, até para coisas cotidianas, bobas. Por exemplo, não sei, antigamente era mais fácil a gente descobrir, não sei, o horário do cinema, ou onde que você vai se vacinar. No caso de hoje em dia, por exemplo, ficou uma coisa tão complexa a vacinação. Não, é 40 com comorbidade. Não, mas é 35, mas aí depende, cada estado pode fazer. Então fica uma coisa tão complexa que realmente você se sente desinformado às vezes. Então isso mostra que a gente, concordando com a Daniela fala, a gente precisa ter mais cuidado quando vai receber uma informação e ainda mais quando for passar para frente. Tá? Mas isso é só para começar, deixo eu passar a palavra para os outros, só para dar esse primeiro painel geral aí de como é que eu enxergo isso que está acontecendo hoje. Eu queria perguntar para os três, porque a impressão que me dá é que a preguiça, né, tem um papel primordial nessa história, entendeu? Você tem preguiça, dá trabalho. É muito mais fácil dar um share
e mandar para frente, tá certo? Com todo aquele aspecto que estava se discutindo aqui depois, que antes, né, que vocês estavam falando, de que, pô, a história da batata quente que a Márcia trouxe, a história que é isso a impressão que eu tenho. Só vamos passar logo para frente, porque vai ajudar, que nem o Tassi está falando, você viu, com medo pode ajudar, mas também dá preguiça, porque, cara, eu tentei no grupo da minha família combater algumas fake news, mas dá um trabalho tão grande que eu desisti. Eu, particularmente, desisti, porque era um absurdo, tinha que falar, ver tanta coisa, e parará, e eu não queria nem falar de se é de direita ou de esquerda, ou de cima ou de baixo, porque é igual em todo canto, é impressionante isso. Fale, Mas Dani. deixa eu falar uma coisa. Aí eu que eu não levantei a mão, eu levantei o dedinho. É só para pegar essa coisa. É só eu levantei o dedinho. lógica. Não, só para falar, pegar essa coisa do grupo da família, que é um negócio bem importante que hoje que o Alexandre está falando, dessa responsabilidade, dessa coisa, quando a gente está vendo uma notícia que seria política, mas assim. Mas a influência, gente, hoje, dos grupos, da família e dos amigos, nas nossas escolhas, nas nossas crenças, é muito grande. Então, quando eu recebo no meu grupo da família uma notícia, né, um WhatsApp, que o meu tio está me mandando, aquilo eu falei assim, nossa, é o meu tio que me mandou. Nossa, foi o pai do fulano que mandou. Não, isso aí eu conheço. Esse daí é o médico da minha vizinha, do cunhado da amiga. Ele que mandou. Então, essa corrente da gente, da influência do grupo e tal, é muito forte como credibilidade. Entendeu? Quando a pessoa justifica aquilo porque ela recebeu de uma pessoa teoricamente conhecida, e essa pessoa é idônea, né? Essa pessoa é inocente, é um inocente útil ali, ele está repassando e ele ganha uma credibilidade por causa da nossa crença nas relações. E tem uma outra coisa também, a gente hoje em dia tem esse fenômeno de querer estar tão informado que às vezes você vê gente que fala assim, não, eu vi no programa tal, o cientista falando isso, o infectologista falando isso, e ele nunca falou aquilo. Nunca falou, mas a pessoa fala, eu vi, teve no programa tal, sim. Então, são as confirmações das coisas que a gente meio que quer confirmar, porque você quer estar informado, né? Você não quer passar que está desinformado. E isso é perigoso, essa coisa de... E é muito mais fácil e rápido você repassar alguma coisa disso, como falou a Daniela da batata quente, do que você checar o trabalho que dá na revista científica, né? Quem vai ter acesso àquela revista científica? Né? Quem vai ter? É pouquíssima gente. E depois que, às vezes, uma fake news é espalhada em cima daquilo, ela vai e ela fica eternamente. Né? Tem fake news que voltam aí, anos e anos elas voltam, porque elas ficam no espaço, no tempo, né? E voltam. E é muito mais difícil você desfazer uma mentira, né? Do que você fazer espalhar ela. Então, tem essa coisa que eu queria só botar isso aí. Vai, Dani. Não, eu queria ressaltar só uma coisa que eu acho super importante que o Alexandre falou aqui, a questão da responsabilidade. A gente tem que entender que nesse mundo, né, em que todo mundo pode produzir, compartilhar, encontrar uma audiência de verdade, dizer tudo aquilo que pensa para qualquer um, todo mundo é responsável por aquilo que compartilha, né? E eu queria contar rapidinho só uma história também para provar que não é só o pessoal acima de 60 ou de 65, todo mundo está muito sujeito a isso. Ricardo trouxe um componente, tem preguiça, sim, mas tem também uma questão de equidade, de injustiças sociais, de pessoas que não têm nem o plano, o acesso à internet, para poder fazer uma busca e procurar se aquela manchete, aquele título, aquela frase que chegou para eles no WhatsApp, se aquilo confere ou não, porque o plano dele só dá direito ao WhatsApp, então é muito mais complicado. E tem também muita gente que às vezes pensa que está prestando um serviço, está bem intencionado. Eu tenho filhas pequenas e participo de grupos de WhatsApp das mães da escola. Gente, grupo de WhatsApp é sempre um grande laboratório, né? E vira e mexe, aparece uma mensagem assim: meninas, não sei se é verdade, mas na dúvida achei melhor compartilhar que o remédio tal, a Novalgina infantil do lote não sei das quantas, está estragado e uma criança morreu na Austrália. Olha, não sei se é verdade, mas na dúvida. Gente,
Você está achando que está fazendo um bem, alertando as outras pessoas, mas você está fazendo mal, você está disseminando pânico. Primeiro vai verificar, não precisa passar correndo essa informação, né? E acho que a Márcia também, só mais uma coisinha que a Márcia trouxe também, às vezes é difícil fazer checagem, o Alexandre também trouxe isso, né? O trabalho do jornalista às vezes demora, tem que investigar em várias fontes, tem que procurar documentos, tem que ler uma pesquisa científica. Então, a gente também tem que buscar, no jornalismo sério, de qualidade, um aliado, porque às vezes chega aquela mensagem no WhatsApp, aquele áudio falando que tem uma história de que o Bill Gates está por trás da vacina que vai fazer com que um chip seja implantado. A gente para e respira. Gente, hoje em dia, com tanto acesso à informação, qual é a chance de ter uma informação que só o vizinho do cunhado, do irmão, da prima do porteiro sabe? E o New York Times não descobriu, o El País não descobriu, enfim, nenhum outro grande veículo, a CNN não está sabendo. E aí, só para chegar num outro item, acho que aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui algumas sugestões de como é que a gente se protege um pouco. Tem um livro muito bacana que propõe a ideia da gente fazer uma dieta da informação. Assim como a gente tenta ter um prato de comida colorido, né? Tem que ter a proteína, os legumes, o carboidrato, né? Eu falo para as minhas filhas, prato colorido, tem que ter lá 5 cores. A gente também tem que procurar uma dieta informacional um pouco mais diversificada, para a gente não ficar só ali na nossa bolha. Se a gente fica só se informando pelo nosso WhatsApp, a gente vai correr um risco maior do que se a gente receber no WhatsApp, mas também entrar num site de um jornal, de uma revista, se a gente ouvir um rádio. Então, a gente também quer um prato colorido de informação para a gente também poder verificar e confrontar, comparar várias versões. Será que tem outras pessoas dizendo a mesma coisa do que o meu primo disse aqui no WhatsApp sobre a vacina? Vou lá ouvir se a CBN está falando alguma coisa diferente. Se algum cientista que a CBN está entrevistando, ou enfim, qualquer jornal, qualquer site, está dizendo uma outra coisa. Então, a gente ouvir, né? Abrir um pouco para outros pontos de vista, outras perspectivas, e fazer um prato mais colorido de informação, além do nosso pratinho colorido de comida, que eu preciso confessar que eu tenho dificuldade em fazer. Eu só falo para as minhas filhas. Eu queria pegar aqui um ponto que vocês estão falando, assim, né, que do excesso de informação e juntando com a ideia da preguiça e tal, que é outra questão que me incomodou muito no grupo da faculdade, né? Estou falando de gente que fez faculdade, ou seja, é aquela pontinha, né, como é que se diz? Da pontinha do iceberg, né? Meia dúzia de gente que conseguiu fazer faculdade pública, que parará, ou seja, eu não estou falando de gente que não tem coisa. Cara, o que você estava falando assim da quantidade de informação, pô, teve uma disseminação, um amigo meu mandou, um colega de classe meu, manda a notícia do sensacionalista, né? E coloca assim: pô, veja a qualidade do jornalismo da Globo. Olha a que ponto chegamos. Olha a notícia que está saindo. Cara, ficando assim, pô, o cara não se deu o trabalho nem de olhar o nome do blog que estava publicado aquilo. Mas não é que o cara tenha má intenção. É a mistura de preguiça, da batata quente, da velocidade, de tararau, e principalmente desse TDAH que virou uma regra, né, na sociedade. Ninguém consegue ler mais, ninguém pensa, ninguém para, ninguém... O que vocês acham disso, cara? Vocês três. Quem pega essa bola, se não é esse? Como é que lida com isso? A gente está virando um bando de oligofrene. Eu acho que tem essa questão, assim, é tanta coisa, o hidrante aí é uma imagem maravilhosa, né, assim, de jorrando coisas, mas a gente tem que lembrar que quem faz fake news também tenta fazer bem feito. Então, geralmente vem, assim, o nome, né, a fonte, jornal de não sei o quê, Expresso não sei o que lá, Folha de não sei o quê. Eles são travestidos de nomes que parecem jornalísticos, né, eles batizam aquilo ali, aquela fonte, como portal do não sei o quê. Então, para parecer
para enganar a pessoa, para parecer que aquilo ali é feito por jornalismo sério e tal. Uma das dicas, né, claro, sempre que puder, que tiver acesso, né, à internet, essas coisas, é verificar em outros jornais, de qualquer linha, qualquer grande jornal, 1 ou 2 ali, para poder ver se saiu aquilo em algum lugar. Olhar o nome dos profissionais, que às vezes vem, né? Professor, não sei o que lá, o que de Massachusetts Institute, não sei o que lá. Isso aqui existe. Ir na fonte primária, né? Então, um estudo da Fiocruz disse não sei o que. Isso aí proliferou coisas da Fiocruz aí na pandemia, né? E aí você vai lá no site da Fiocruz, o próprio Fiocruz alertada, né? Eu já botava logo na capa do site, não sei o que lá não é verdade. Ou doação de não sei o que da Ambev, falou que a Ambev estava distribuindo isso e aquilo de graça para as pessoas. Vai no site da Ambev, porque senão para você não passar os seus dados. Eu estou citando aqui casos específicos, né, que aconteceram. Então, você podendo ir nas fontes primárias. Data de publicação, porque às vezes a informação é verdadeira, mas ela está deslocada no tempo, né? Então, isso aconteceu também com vírus. Há um vírus que surgiu não sei onde, aí foi ver direitinho o que era. Aquela notícia tinha saído, mas era de, sei lá, 5 anos atrás, de uma outra coisa. Então, assim, é difícil você, né? Dá trabalho, né, Ricardo? Você falou da preguiça, dá trabalho verificar. E a coisa cada vez mais bem feita, como o Alexandre falou e a Daniela falou também. Tem um ponto aqui que eu queria mencionar, que o contexto, evidentemente que eu não conheço a pessoa de quem o Ricardo está falando, mas assim, pela descrição que ele faz, o que ele está dizendo ali? São pessoas, né, letradas, são pessoas que têm, em tese, teriam uma consciência crítica. Agora, pela reação desse amigo do Ricardo, ficou evidente que tem uma questão ideológica subjacente a essa interpretação que ele faz. Quer dizer, é evidente que ele, é comum essa visão, tem uma certa, digamos assim, intolerância, né, ou implicância, digamos assim, às vezes até raiva, dependendo do grau aí, do trabalho da imprensa. E aí começa a fazer uma crítica muito forte em relação à imprensa, ao trabalho da imprensa. Veja que ponto chegou o jornalismo, né? Vocês sabem, né? A Márcia sabe, Daniela sabe, quem acompanha também sabe que, e não começou agora, particularmente nos últimos anos, a imprensa tem sido alvo de muitos ataques, gente que questiona o jornalismo. Isso é uma situação que acontece não só no Brasil. Eu estava lendo, saiu um relatório há poucos dias mostrando que é um fenômeno que está se disseminando na América Latina, é um problema no México, por exemplo, na Venezuela, na Nicarágua, e aí tanto faz, direita, esquerda, quer dizer, a imprensa, ela incomoda qualquer pessoa que é antidemocrática. Todo autoritário, nenhum autoritário gosta de imprensa, seja ele de direita, seja ele de esquerda. E aí, como a gente sabe que informação é poder, as pessoas começam a fazer uma interpretação da imprensa e ficam incomodadas com relação a isso. Quer dizer, às vezes a pessoa está tão carregada com os pensamentos ideológicos dela que ela não consegue diferenciar sequer uma piada de algo que é sério, entendeu? E aí cria-se o problema. Eu queria também reforçar esse ponto de vista que a Márcia está falando sobre esse esforço das instituições, e aí não estou falando de imprensa, em querer, digamos assim, restabelecer a verdade, ou colocar ponto nos is. Por exemplo, citei o Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília, tem um serviço que se chama assim, Verdade do Supremo, que é uma sessão lá do próprio Supremo, produzida pelo próprio Supremo, esclarecendo determinados pontos que surgem a partir de fake news veiculadas na internet. E esse, por exemplo, são iniciativas que vêm sendo tomadas pelas instituições e que são muito realizadas por agências de checagem também, como a Lupa, como a Agência Pública e várias outras. Quer dizer, os próprios veículos de comunicação também têm isso. Aqui no Correio nós temos um também, o Holofote, o G1 tem, que é muito conhecido também. Quer dizer, existem esforços por aí para tentar estabelecer, se não a verdade, pelo menos a precisão, a correção naquilo que está sendo colocado. Exatamente para que as pessoas tenham condição de diferenciar aquilo que é humor, aquilo que é
notícia de fato, aquilo que é uma análise, as pessoas confundem muito também isso. Onde começa a opinião e onde começa o fato, digamos assim. É uma discussão longa, que também é um problema na hora de você vai avaliar, discutir fake news. O que é preciso lembrar sempre é isso, quer dizer, isso que foi falado no início da conversa. A fake news, ela sempre tem uma intenção por trás, um interesse. E muitas vezes, não é um interesse para beneficiar uma grande quantidade de pessoas, para um interesse público. Muitas vezes é um interesse particular, de um grupo para atingir outro, sabe? Ou então, como a Daniela estava falando, é no intuito de chocar, de semear o pânico, semear a discórdia, entendeu? Então, essas são algumas intenções que estão sempre por trás da fake news. Ari, está com a mão levantada. Bom, pessoal, acho que eu vou dar uma apimentada nessa história. Vamos lá. Guerra envolve informação e contra-informação. Achar que só os outros fazem fake news numa guerra é estranho. Todo mundo usa informação e contra-informação numa guerra, que é o que nós estamos vivendo agora. Não tem mais essa história de mocinho e bandido. Segundo, se alguém do Pravda, na década de 50, falasse que aconteceu o que aconteceu na Ucrânia, que virou até tema de filme agora, né, A Sombra de Stalin, o cara ia ser mandado para a Sibéria na hora. Hoje a gente sabe que foi verdade. O querido Stalin matou milhões de ucranianos. Hoje a gente fala isso numa boa. Vai falar isso na União Soviética na década de 40 e 50. Você não durava 2 minutos. A mesma coisa em outros países hoje. Primeiro. Segundo, o exemplo do Orson Welles é muito bom. Por quê? Porque ele falou isso num contexto de Guerra Fria. As pessoas tinham medo. As pessoas viviam em pânico. Por quê? Porque elas sabiam que a qualquer momento podia ter uma guerra nuclear. Isso não é fake news. As pessoas sabiam que isso podia acontecer. E quase aconteceu. Então, qualquer coisinha detonava o emocional, porque elas estavam em pânico. E por que eu estou falando a palavra pânico? Porque é o que nós estamos vivendo. Um pânico. Um pânico. A última agora veio da África do Sul. Não vou nem tocar no assunto. Mas, enfim, é uma sequência de pânicos. E aí eu vou usar o que o nosso amigo Carlos acabou de dizer. A quem interessa criar esse pânico? Né? Segundo, verdades que hoje todo mundo acha que são verdades dogmáticas são dogmas. Que nem na época do Stalin, que nem na época do Galileu. Daqui a 2 anos, talvez a gente vai ter uma outra conversa aqui. Eu gostaria, esse programa está sendo gravado, né? E eu vou apimentar. Muitas das coisas que a gente acha que são verdades absolutas hoje, não são. Não são porque ninguém sabe ainda. Né? Eu estou apimentando a discussão. Achar que fake news... achar que fake news é só os outros que fazem, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Que os outros têm interesse por trás, ninguém aqui da mídia, duvido que vai dizer que uma mídia não tem pautas, não tem viés. Estou falando da grande mídia, hein, pessoal? Não estou falando de uma opinião. Acho que é ponto, isso é uma... Todo mundo sabe que tem pauta, todo mundo sabe que existe consórcio de mídia. E hoje se instalou alguns dogmas, que eu já vi aqui. Dogmas. E alguns já estão caindo por terra. Então, fake news é uma coisa um pouco mais complexa, porque o próprio Carlos falou, e eu concordo, que a fake news, de qualquer lado,
ela sempre vem misturada com notícias verdadeiras. É um mix. Você pega uma notícia verdadeira e depois que a pessoa fala isso é verdade, você introduz uma coisa que ainda não se sabe se é verdade, digamos. Então, a coisa não é tão simples achar que o bandido faz fake news e os mocinhos não fazem nada. Não há nenhum interesse. Não, é um conflito de interesses gigante. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu estou falando isso para apimentar um pouco a coisa. Não é preto no branco, não é azul e vermelho. A coisa é um pouco mais complicada, eu acho. Mande, Dani. Dani ficou coçando quando você começou a falar disso, Ari. Não, eu acho que ele traz um ponto importante, que as coisas realmente não são simples, né? E quando a gente está falando aqui de desinformação, a gente não está falando que existe uma coisa que é absolutamente falsa e uma outra só que é absolutamente verdadeira. Aqui no meio do caminho, e a gente brinca no Educamídia, né, tem aquele filme 50 Tons de Cinza, que tem 50 tons de desinformação, tem muitas nuances. A Márcia também já trouxe isso, né? Tem aquela informação que está fora de contexto, ela até é verdadeira, ela aconteceu, mas aconteceu num outro momento, num outro lugar, né? Num contexto diferente. O Ricardo trouxe a questão da sátira, né? Do humor, que quando não é compreendido também pode causar muita confusão. A gente também tem erro, né, no jornalismo, como em todas as profissões, também se erra, mas isso não pode ser confundido com fake news, que fake news, né, a desinformação que nasce já com a intenção de enganar. Não é a mesma natureza de um erro. Tem muita gente que mistura opinião e confunde com fato, ou seja, realmente não é tudo de uma cor ou de outra, né? Tá tudo muito misturado, né? E o Edu trouxe aqui no nosso chat esse mar aberto em que é a internet e realmente está cada vez mais difícil navegar. Mas acho que se a gente também mantém essa ideia de que a gente vai diversificar um pouco, né? Buscar esse prato mais colorido de informação, a gente não precisa acreditar só numa coisa, só num veículo de comunicação, só num jornal. A gente vai ali ver o que aquele lá disse sobre vacina, tem a nova variante, vou ouvir um cientista. Que bacana que a gente tem redes sociais hoje, que a gente pode ouvir diretamente de cientistas renomados o que eles estão dizendo. Vou lá dar uma espiadinha no Twitter para ver o que o pesquisador da Fiocruz está falando. Vou juntar com uma peça ali que eu vi, alguma coisa de algum jornal ou de site que eu acompanho. Enfim, a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa. Dá trabalho, gente? Dá, mas o mundo é desse jeito, né? Abriu a porteira. A gente não vai mais voltar a ser como a gente era antes. Então, a gente realmente tem que se preparar para não morrer afogado, né? Com esse hidrante jorrando água na nossa cara. E se a gente fica na dúvida, eu acho que um recado assim importante é, na dúvida, não compartilhe. Pode ser que a gente não consiga verificar aquela informação, pelo menos não imediatamente. Mas aí a gente pode falar com um amigo, se ele tem uma dica, pode falar com, enfim, com alguém que a gente conhece, alguém do trabalho, alguém que convive com a gente. Pode jogar na internet, ver se alguma agência de checagem que profissionalmente faz esse trabalho de investigar o que as pessoas disseram, o que tem de falso ali ou não, se alguém já não fez esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? É um pouco da gente desconfiar, um pouco da gente segurar a onda e não passar adiante, um pouco da gente procurar outras fontes, um pouco da gente perguntar. O Ari trouxe um cenário que é um cenário complexo, né? Sempre tem algum interesse por trás, né, de tudo. A maneira como eu estou falando com vocês também, né? A escolha de palavras que eu faço. Gente, não existe ninguém que é 100% neutro, né? Tem sempre alguma intenção ali. Então, se a gente conseguir ir bebendo um pouquinho de diferentes fontes, talvez a gente consiga avaliar melhor uma determinada informação e, na dúvida, a gente respira fundo e segura ali com a gente até ter certeza, né? Xande, antes de você comentar, que eu vi que você levantou a mão,
Tem um ponto aqui que eu acho que o Edu trouxe aqui no chat, que depois eu quero que você aproveite e bote aí na sua fala, já. Que é o seguinte, é aquela velha história de que todo mundo vai ter 5 minutos de fama, né? Essa coisa de você querer ser importante, aquele que colocou que é verdade, você trouxe a notícia, você é o cara, né? Você, esse lado da vaidade, né? Da necessidade de ser um interlocutor válido, de se colocar como alguém que só sabe, só você sabe, você que trouxe lá. Isso é punk. Xande, aproveita e toque nesse assunto, porque eu quero ouvir a opinião de vocês disso aí também. Eu queria, pegando um pouquinho esse gancho que o Ari estava falando, de que a questão é mais complexa, citou o caso da Ucrânia e da União Soviética, eu acho, e boa parte da discussão que a gente está tendo aqui, são as questões de conteúdo, de fundo, que estão hoje permeando esse universo das fake news. Como já foi dito aqui, essa é uma discussão antiquíssima, que antecede muito a essa realidade que a gente está vivendo aqui. Quer dizer, podemos citar aqui rapidamente o diálogo que está entre Jesus e Pilatos. Quer dizer, Pilatos pergunta, dizem que você é o rei dos judeus. Quem acompanha, quem sabe a verdade, acredita nisso. Aí Pilatos pergunta, onde está a verdade? Quer dizer, voltando agora para a Guerra Fria, quer dizer, você tem essa repressão do Stalin, mas você tinha os Estados Unidos, com toda a indústria cultural que os Estados Unidos estavam produzindo, o que na ciência política se fala de soft power, é mostrar isso, é mostrar que os americanos é que são os heróis, aquela narrativa do cowboy, e que os russos são sempre os vilões e tal. Quer dizer, o que é isso, na verdade? Tudo isso é poder, é a busca pelo poder. Então, isso tudo acaba que está por trás, de novo, da intenção que vem sobre a informação. Daí a importância de você ter o espírito crítico. Em relação à sua pergunta, Ricardo, que você, repassando aqui o que o Edu está comentando, de fato, quer dizer, hoje em dia, quando você tem uma realidade como o Twitter, ou como o Facebook, uma rede social, que é uma grande praça, né? E na praça, as pessoas, cada um vai querer chamar mais atenção. Com a diferença de que isso dá dinheiro, e muito dinheiro, né? Como foi falado no início, como o Thales comentou. Quer dizer, aí não é necessariamente a questão de se a pessoa está falando a verdade ou a mentira, é a lógica da lacração. Eu preciso falar algo polêmico para que isso me dê clique e me chame a atenção. E é muito fácil fazer isso, né? Convenhamos. Eu mesmo posso citar aqui, dar um exemplo aqui, rapidamente, de algo que pode criar uma grande discussão na internet. Eu posso dizer, por exemplo, aqui, que programas sociais só servem para perpetuar a pobreza. Ponto. É verdade ou mentira? Quem que vai poder dizer isso? Só se você, dizendo isso, você já cria uma quizumba enorme na internet. Agora, e aí vem a pergunta, qual é o propósito de dar uma declaração nesse sentido? Aí é que você começa a fazer o trabalho de checagem, de filtragem, de espírito crítico, entende? Só para complementar aí, que eu acho que o Ari tem toda a razão, né? Existem, né, tem lados, tem vieses do leitor, tem viés de quem faz. Existem jornais de vários, né, espectros para lá e para cá. Essa dica da dieta informacional, assim, é uma saída para né, sair disso, né, para você ter várias fontes de vários vieses, sei lá, direita, esquerda, centro, se a gente estiver falando de política. Se a gente estiver falando de outras coisas, de saúde ou de informação bancária, a gente ir na fonte, ir num médico de conhecimento, né? Um médico conhecido, ir no gerente do banco, perguntar se aquilo está acontecendo, para você não cair naquele golpe. E queria lembrar aqui que o Prêmio Nobel da Paz desse ano foi dado a 2 jornalistas que combatiam, né, o silêncio, né, a calação da pessoa, agora fugiu até que é a palavra, mas assim, o direito de expressão, né, liberdade de expressão das Filipinas e da Rússia, para, né, mostrar que isso é uma preocupação. Eu acho bem simbólico, nesse ano de 2021, ter saído esse prêmio para esses 2 jornalistas que trabalham pela informação, né, e não pela desinformação. Eu achei bacana a gente citar isso e lembrar
E simbólico desse ano ter sido nomeado esses 2 jornalistas em lugares que a informação não circula, né? Tem um ponto aí que vocês estão falando, que vocês 3 tocaram em pontos diferentes, né? Que para mim é a história do snake oil, né? Como é que você identifica, assim, separa informação de fato, né? Porque, cara, virou terra de ninguém, né? É um samba de crioulo doido, né? Vocês estavam comentando, não, vamos ver outras fontes e tal. Aí você vai na rede social, o palco, aquilo que o Xande falou, é o palco mais tem, nego dizendo que a imprensa mente, a grande imprensa mente, a pequena imprensa mente, que existe. E assim, eu acho argumentos assim, extremamente bem fundamentados, não é uma coisa light, assim, né? Não é uma coisa que eu bato o olho e descubro que é mentira, né? Eu tenho amigos meus assim que são muito, muito bem informados e, pô, o cara defende umas coisas que você para assim e fala assim, cara, não é possível, tá certo? Assim, é aquela coisa que você tem uma reação emocional, você diz que isso não é possível. Mas como é que você vê isso? Como é que você separa informação de fato? Como é que você separa opinião de uma análise concreta, porque muitas das coisas que a gente vê é uma opinião travestida, envelopada, bonitinha, enrolada, né, embalada para ser traduzida como verdade. Como é que vocês lidam com isso? Que dica que vocês podem dar para nós, pobres coitados, né, que somos sofredores? Vocês ainda têm anticorpos, nós não temos, cara, né? Então, como é que a gente faz para a gente saber em que marca a gente está se metendo? Eu acho, Ricardo, de novo, eu insisto muito nessa questão de forma e conteúdo, né? A questão do conteúdo, o que é verdade, onde está a verdade, isso a gente vai entrar na questão do pensamento das pessoas, né? E aí a gente entra até em questões mais complexas, que é a questão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, quer dizer, que é um fundamento da sociedade, porque se você não tiver isso, se você não defender isso, você entra em terrenos perigosos, que é o terreno da manipulação, o terreno do autoritarismo. Então, esse é o primeiro ponto de conteúdo. Então, é difícil, concordo com você, às vezes você separar, dizer, olha, isso que você está falando é uma grande bobagem, por exemplo, ou é mentira, ou mais difícil, é uma meia-verdade. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho muitas vezes difícil até para jornalistas, principalmente para jornalistas, né? Aí você imagine no dia a dia, você conversando com seus amigos, que você vai encontrar com um amigo seu que discorda sobre determinado ponto. A gente discorda até no jogo de futebol. Vem cá, quem foi o pior jogador? Não sei. Qual foi o melhor disco dos Beatles? Ninguém sabe. Quem era o melhor? O Paul McCartney que falava isso, né? Dizia, olha, quem é o melhor baterista dos Beatles? Não, o Ringo Starr sequer é o melhor baterista dos Beatles, entendeu? Então, essa questão do que é verdade, entrando na questão do conteúdo, é realmente difícil. E, assim, o que eu acho é que a pessoa tem que ter muita precaução, e aí a gente começa a entrar na forma. O que eu tenho ouvido, especialistas em área digital, em universo digital, falam, por exemplo, você se depara com uma notícia ou um texto qualquer sobre qualquer assunto. Quais são as precauções que é bom você tomar? Primeiro, como a Daniela falou, tem erro de português? Se tiver um erro de português assim flagrante, que se repita, você já tem o seu primeiro, já liga a primeira luz. Outra coisa que você pode utilizar para identificar, tem links. Esse texto chama para outros links, né? Quais são os links para que ele está selecionando? Então, por exemplo, vai falar sobre vacina. Muito bem, esse texto cita a Fiocruz? Muito bem. Vamos lá no link da Fiocruz. Tem link da Fiocruz ou não tem? Se não tiver, também é outro alerta que você pode mencionar. Entendeu? Quem são as pessoas que estão escrevendo? E aí ele cita dados, números ou não? É apenas a pessoa discorrendo ali sobre como é que ela está enxergando aquilo ali. Quer dizer, então você tem maneiras de você verificar. Os links que, por acaso, o texto vier, são links para textos anteriores dessa publicação ou são links que a gente chama links externos? É um link para o Supremo Tribunal Federal, é um link para a Fiocruz, é um link para o Instituto Butantan, porque aí você começa a ver de onde vem aquilo ali.
Então, essa é uma maneira de que você tem de identificar o que é fato, chegar mais próximo do que é fato. Porque quando começa a sair disso, quando você começa a ver que tem dificuldades em você fazer esses movimentos, aí você está entrando no terreno da opinião ou de uma informação mais enviesada. E aí a gente entra naquela discussão. Cada um tem uma opinião. E aí qual é a opinião que está certa, que está errada? Qual a opinião que é mais importante do que a outra? É assim que eu acho que seria interessante a gente ter esse cuidado do que é da forma, como é que aquilo está sendo apresentado, do conteúdo. São duas discussões, duas dimensões, digamos assim, diferentes. Vamos lá, meninas. Eu só ia acrescentar que eu acho que uma outra pergunta, né? Acho que tem duas perguntas muito importantes para a gente fazer diante de qualquer informação, né? Que é um pouco qual é a intenção, o propósito dessa informação, o que essa informação quer de mim? Quer causar pânico? Quer me convencer a comprar alguma coisa? Quer fazer com que eu mude de ideia? Quer me fazer rir? É uma sátira? E uma outra coisa é quais são as evidências, né, para as alegações que estão sendo feitas. Porque às vezes aparece, né, brota aquela informação ali no WhatsApp dizendo qualquer besteira e não tem nenhuma evidência, né? Quais são os elementos para eu começar a avaliar se eu quero acreditar naquilo lá ou não? E quando a gente está falando do trabalho do jornalista, né? E aqui não é uma defesa incondicional, porque tem muita baboseira no jornalismo também, né? Mas a gente também precisa saber que o jornalista, diferentemente, né, o jornal, o veículo de comunicação estabelecido, diferentemente daquele WhatsApp que brota, tem um nome de uma pessoa que é responsável por aquela informação, tem um endereço, tem um CNPJ, né? No limite, você pode ir até acionar a justiça por alguma coisa que foi dita. É muito diferente daquelas mensagens que surgem no WhatsApp e a gente não tem a menor ideia de como é que aquilo surgiu, quem é que foi que criou aquilo pela primeira vez. E aí entra no outro problema, né? Que a gente tentar criminalizar a fake news. Ok, poderia ser até interessante, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente identifica de onde é que surgiu aquilo? Né? Então, talvez um caminho realmente mais fácil, mais seguro, seja a nossa educação, para a gente ler com uma maneira mais crítica, né? Com lentes mais críticas, tudo aquilo que a gente recebe. Porque sempre existiu, como todo mundo colocou aqui, e continuará existindo, né? Desde que o mundo é mundo e até o mundo acabar, haverá guerra de narrativas, haverá desinformação, boato. Talvez a gente esteja vivendo um momento muito difícil por causa da velocidade, do alcance, né? Na internet é tudo muito rápido, e aí fica tudo muito mais complicado, mas como eu disse, não tem muito jeito, né? A gente pode ficar aqui se lamentando, ou a gente pode olhar o lado bom também da internet, das redes sociais, a possibilidade de que a gente tem voz, de que o Senior Geek pode ter uma página lá e se comunicar e se conectar com tanta gente bacana, que pode disseminar esse tipo de conteúdo. Já pensou, Ricardo, algumas décadas atrás, ia ter que comprar uma emissora, né? Ia ter que comprar um jornal para você conseguir ter a sua voz. Então, tem muita coisa bacana. Vamos pensar um pouco na nossa responsabilidade, né, em relação a tudo isso, nosso papel para tornar esse ambiente da informação um pouquinho melhor, e realmente, na dúvida, a gente segura a onda e pesquisa um pouquinho mais. Vai dar trabalho? Vai, mas tem tanta coisa nessa vida que também dá trabalho, mas vai dar trabalho, mas o resumo, né, a consequência vai ser muito boa, a gente vai estar ajudando a despoluir a internet. Então, eu ia falar muita coisa que a Dani falou aí, que é justamente a gente pensar que existe o lado ruim, mas a gente não está aqui demonizando a internet, né? Através dela mesma a gente consegue fazer essas checagens, né? Que o Google, né? A gente lá, o santo Google, o doutor Google, o professor Google, como queiram dizer, ele também ajuda a gente a chegar até no site, quando que a gente chegaria no site, sei lá, numa informação da Fiocruz, diretamente ali, né, no site da própria Fiocruz, ou de um jornal, ou de um desses grupos ou de agências
de check-facting, né, de que estão checando as notícias, né, que fazem esse trabalho. Então, a internet tem esse lado bom. E aqui a gente está falando a gente pode separar fake news clássica, né? O que é fake news clássica? Essa intenção, né, de para alguma coisa, ok? Mas assim, hoje em dia tudo meio virou fake news, né? Se o cara dá um golpe em você, é fake news. Mas é justamente se aproveitando dessa crença. E a gente tem que fazer, eu acho que foi o Alexandre que falou dos links, né? Se tem links e tal. Mas até isso, Alexandre, eu me preocupo. Que link é esse que está ali? Será que é para eu clicar nele? Será que eu não vou parar aí num abismo, em algum lugar que vai me levar e vai me roubar meus dados ou vai me levar para uma outra coisa? Porque tem esses perigos, né? Então, assim, na dúvida, não compartilhe e não clique em nada. Eu sempre falo assim, não clique em nada. Primeiro, né, tenta checar ou no Google, ou com o médico, ou com alguém da sua confiança, ou com alguém de banco, ou liga, né, para o banco. Recebi informação aqui que meu coisa são. Liga para o banco para saber se é aquilo mesmo, né? Tem telefones para você ligar, o telefone ainda existe, né? Quase ninguém usa, mas eu uso a beça, o telefone. Eu uso o telefone como telefone. Ligo para as centrais para poder apurar. Então, assim, são essas coisas, esses cuidados, claro. Primeira coisa, o senso crítico, mas aqui a gente está falando, né, para as pessoas até que vieram ouvir a nossa live, né, elas têm esse interesse para descobrir. Agora, existe o próprio Instituto da Palavra, fez cartilha, tem a USP fez cursos para a terceira idade, se a gente ficar falando aqui da parte das pessoas mais velhas, várias instituições em Santa Catarina também criaram, principalmente na pandemia, porque aumentou muito golpes que prejudicam a nossa financeiros, pessoas perdendo dinheiro e saúde, principalmente nesse momento. E politicamente, claro, né? Aí tem essas coisas que já vêm vindo há um tempão e no Brasil, fora robôs que ficam recompartilhando coisas e que chegam até nós, né? E aí não estou falando nem só de política, nem só de candidato A ou B, ou político A ou B, não. Os robôs também multiplicam coisas, sei lá, teve uma pesquisa sobre vacina, veio tudo pelo WhatsApp, se você já tomou a vacina ou não, para você responder ali e tal, era uma coisa travestida do Ministério da Saúde e era fake news, era mentira, era golpe, na verdade, nem era fake news, né? Golpe. Usando a preocupação das pessoas de querer colaborar para dizer que tomou a vacina, enfim. Vai lá, Ari. Vamos lá. Eu concordo com as informações da Daniela, da Márcia e do Alexandre. Fontes primárias, mas não é só ir na fonte primária, e não é só fonte primária brasileira. É fonte primária do mundo. E aí eu tenho histórias que eu sei que quando você vai na fonte primária mesmo, do cara que está lá na ponta da pesquisa na Alemanha, né? Seja lá em que país que for, você tem que ler, às vezes, em alemão, isso não é para qualquer um, em inglês, em francês, não sei o quê, isso é para poucos. Poucos. E aí eu vou falar uma coisa que não é culpa de vocês. A questão da rapidez. O veículo hoje não incentiva, o veículo que eu digo, mídias, não favorece jornalismo investigativo. Porque jornalismo investigativo é o que vocês falaram, requer muito tempo. Uma vez eu vi aquele cara famoso que ficou no New York Times, ficou 3, 4 meses para fazer uma reportagem. Eu quero saber, vocês têm tempo, 3, 4 meses para fazer uma reportagem? Ninguém tem. Hoje o cara faz 10 reportagens por dia e solta na mídia. Quer dizer, o veículo hoje, independente da qualidade e do viés ideológico, não vou nem falar disso, o veículo não favorece, porque ele exige uma atualização constante. Duvido que os caras chegam hoje num jornal, numa pauta de você tem 3 meses para pesquisar esse assunto. Não tem. E antigamente alguns tinham, e aí sim. Isso é uma coisa que eu ia falar. Segunda coisa que eu ia falar, que eu citei na nossa conversa lá privada, é que agora a coisa ficou muito mais complicada. Porque se vocês me conhecem aqui agora, vocês me conheceram hoje,
vocês estão vendo a minha cara, vocês estão vendo a minha voz. Amanhã eu mando um vídeo, eu não. Alguém manda um vídeo para a Márcia, para a Daniela, para o Alexandre, para o Ricardo, com a minha cara, exatamente a minha cara e a minha voz, falando qualquer merda. Aí o Ricardo falou, pô, Ari, o que te deu na cabeça? Eu falei assim, mas não fui eu que mandei esse vídeo, mas é a tua cara e é o teu áudio, a tua voz. O que eu estou querendo falar com isso? Deepfake. Quer dizer, hoje o deepfake profissional, os caras atingiram um nível que é impossível saber se é verdadeiro ou falso. Os antigos ainda identificavam. Hoje em dia tem que ser o especialista do especialista do especialista para saber se é a minha o rosto e a minha frequência de voz, que por inteligência artificial, por aprendizado de máquina, tudo isso que a gente sabe, os caras conseguem imitar perfeitamente. Então, isso a nível político, nas próximas eleições, por exemplo, você nunca vai saber se aquele cara que está falando é ele mesmo e se a fala dele é a fala dele. Né? Isso hoje atingiu um nível de aperfeiçoamento que tem que contratar perito judicial para saber se aquilo é verdade ou não. Vocês querem comentar? Quero dizer uma coisinha aqui. Enfim, tem jornais e jornais, veículos e veículos de comunicação, a gente já falou sobre isso, mas acho que a gente também tem que lembrar que tem algumas coisas que são fatos e dados, né? Por exemplo, acho que está muito claro para quem quiser enxergar que a vacina ajudou no combate, enfim, ao enfrentamento da pandemia. Né? A gente tem as curvas, tem os dados, tem algumas informações. Então, quando eu falei anteriormente da gente também procurar evidências, é quando aquela mensagem chega falando, estão enterrando caixões vazios só para tocar o terror. Tá, mas você tirou da onde? Né? O que você está dizendo aí? E pensar um pouquinho mas está todo mundo junto, né? O coveiro combinado com o médico legista, combinado com o cartório, enfim. Ainda que tenha toda essa discussão mais filosófica, que a gente poderia até chegar ao limite de discutir o que é verdade, né? O Alexandre trouxe um pouco isso, eu acho que tem alguns fatos, e neste momento são os fatos com os quais a gente pode contar. E também tem isso, né? Principalmente quando a gente fala de ciência, lembram lá atrás, né? No começo do ano passado, não se sabia que as máscaras eram boas e poderiam ajudar no combate à Covid. Hoje a gente sabe que sim, teve muita pesquisa. Então, quando a gente vê alguém usando aquela informação lá de trás para falar que, tá vendo? A própria Organização Mundial da Saúde falou que não era para usar. A gente tem que ver que a ciência também evolui. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que, ainda que a gente tenha diferentes veículos, o viés, a questão do jornalismo que não tem tanto tempo nem tanto dinheiro para investigar tantas coisas, a gente tem, sim, alguns fatos e dados com os quais a gente pode trabalhar, né? E a partir deles a gente pode até discordar, né? A gente tem o direito de opinar e achar diferentes coisas, mas a gente tem alguns fatos que são o ponto comum a partir do qual a gente vai estabelecer um diálogo. E eu sei que o tempo está estourando e, enfim, só queria insistir nisso que a Márcia falou, a gente não está demonizando nada, a gente está querendo que cada um assuma a sua responsabilidade, né? As plataformas têm o que fazer, a gente tem o que fazer, todo mundo pode melhorar um pouquinho. Não, adorei. Agora, assim, não é fake news, o Ricardo sumiu. Não, o Ricardo não sumiu, o Ricardo está aqui, tá ali. Calma. O Ricardo estava aqui pensando... Você foi para o Deep Web, você desapareceu. Deep fake Ricardo, total aí. É você mesmo que está aí? Mas, pessoal, a gente está que nem tá todo mundo aqui por cima da hora. A gente está tirando a Dani dos filhos, a Márcia dos inúmeros gatos que devem estar arranhando a porta dela aí, essa altura do campeonato, né? E o Xande está correndo atrás pelo que eu entendi, o Xande ainda está na redação, né? Então, pessoal,
Se vocês têm alguma coisa a perguntar, por favor, senão eu vou pedir para o pessoal dar a sua palavra final. Olha, eu deixei o meu e-mail aqui e o site do Educamídia, então eu sei que a gente não tem tempo, mas eu fico à disposição para continuar esse diálogo, se vocês quiserem me escrever, enfim. E deixo aqui o convite para vocês conhecerem o Educamídia. Todos os materiais são gratuitos, são abertos, todo mundo pode usar, só dá o crédito. E, enfim, estou à disposição, porque eu sei que o tempo é curto e as minhas crianças estão querendo invadir o quarto. Eu deixei meu contato aí no LinkedIn, que é a minha rede lá preferida, que é onde eu estou também. Quem quiser pode entrar lá, que eu também estou sempre falando, escrevendo sobre esses assuntos e a gente continua a conversa. Eu, da minha parte, eu posso deixar meu contato aqui mais pessoal, digamos assim, porque eu tenho um e-mail institucional do jornal também. Convido a todos a, evidentemente, frequentarem os sites do Correio Brasiliense, as redes sociais também, para vocês verem e, eventualmente, mandarem recados para mim também, do que vocês concordam ou não, dizendo, isso aí como é que é? E vocês não estão levando em conta isso e tal. Foi um prazer participar da conversa. Eu acho que, pelo menos, a gente conseguiu falar um pouquinho dos aspectos mais relevantes dessa questão e espero ter contribuído, de alguma forma, para que o público do Senior Geek consiga ter uma postura mais crítica, talvez, em relação a esse fenômeno que só tende a ficar mais complexo. Bom, pessoal, eu vou encerrar a nossa conversa, né, aqui agora por causa da hora, porque esse papo podia ir ad infinitum, né? A gente não acaba nunca, não dá para esgotar. Tem milhões de outros pontos para colocar, o efeito das redes sociais polarizando essas discussões e tal. E, assim, uma coisa vocês podem ter certeza, e eu queria assim, assumir o compromisso aqui junto a todo mundo que está aqui ouvindo, a nossa comunidade, os sêniores que participam do nosso cinema, das nossas atividades, dos cursos e tudo. Gente, a gente vai correr atrás o ano que vem de colocar a gente está com a ideia de criar sentinela do WhatsApp. Tá certo? Não diz que é os velhos que publicam, que ficam falando fake news? Legal, então vamos ser nós que vamos combater. Isso a gente vai começar a trabalhar o ano que vem, porque o ano que vem vai ser o tiroteio, né, no centro. Né? Se a gente achava que teve fake news até agora, o ano que vem vai ser punk. Né? Então, vamos se proteger e vamos ajudar a proteger aqueles que a gente gosta. Né, pessoal? Ô, Ricardo... Você vai contratar 5 jornalistas full-time, eu fiquei sabendo, né? 5 jornalistas full-time. Aí, você não pode, no meio de uma live sobre fake news, soltar uma fake news, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? É para finalizar, Eu acho que é importante dizer, Ricardo, que está gravado, né? Porque tem gente que entrou agora, 5 minutos, né? Então, avisar que está gravado e o pessoal pode assistir, né, no YouTube. Sim, a gente vai subir. Está gravado, está sendo transmitido esse encontro no Facebook, né, vai ficar lá. E nós vamos subir no YouTube depois, deixar tudo bonitinho, porque o importante é que a informação boa tem que ser compartilhada. E, de coração, obrigado a vocês que deram o tempo de vocês para vir aqui conversar com a gente. A gente sabe de como é a agenda de vocês, a dificuldade que é fazer isso. Então, pessoal, muito obrigado. E a todos nós, vamos ver se a gente consegue, né? Pelo menos o ano que vem, ou agora, a partir de agora, ter um pouco mais de noção né, do que compartilhar, quando compartilhar e como compartilhar. É o grande ponto. Pessoal, então, agradecendo a todos, né? Boa noite e até o próximo Papo do Senior Geek, que com certeza vai ser outro assunto legal.